Gostaria, então, de iniciar com o Odorico Monteiro, representando a Fiocruz. Por favor, Odorico. Bom dia a todos e a todas. Saudar aí o Marcos Gadelha, da Secretaria Estadual de Saúde, o meu querido Marcos Soares, representando a FIEC, o colega aí, professor também Daniel Cardoso, da Universidade Federal do Ceará, meu querido amigo Valmic, um abraço, Valmic e Juraci, essa gloriosa comunidade do Porangabuçu, da qual tive o privilégio de pertencer 6 anos, os 6 anos que eu cursei a Faculdade de Medicina, e todo o movimento que nós fizemos ali no Porangabuçu, sempre com grande envolvimento entre os estudantes e a comunidade, uma comunidade ativa, bastante singular. Saudar o Piquet, Carlos Olsen, a Lia, e parabenizar a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, o governo do Ceará, por essa iniciativa fantástica, importante, de colocar a questão do Distrito de Saúde na agenda do Estado, né? Eu acho que é o desafio nosso, vou falar um pouco mais à frente, e também a La Salle e o Piquet por essa brilhante organização desse workshop. Eu vou compartilhar aqui a tela e colocar algumas questões que nós consideramos importantes nesse momento. E uma delas, a gente entende que é a implantar a política do Distrito de Inovação no ecossistema de desenvolvimento de longo prazo do Estado do Ceará, integrando aos programas 7 Cearás, que de certa forma já está, né, nessa perspectiva, mas também ele passar a ser um marco com grande visibilidade no Ceará 2050. Isso a gente entende que é fundamental e estratégico, né? As instituições aí envolvem o governo do Estado, as empresas. Eu acho que essa participação da FIEC nesse processo e da academia é fundamental, ou seja, nós estamos trabalhando com essa integração, academia, governo, empresa e comunidade. Então, isso a gente entende que é fundamental. Uma outra coisa é estruturar o marco legal da criação dos distritos de inovação em saúde, à luz do marco legal da ciência e tecnologia no Brasil, objetivando reduzir inseguranças jurídicas para os futuros investimentos, bem como a previsão orçamentária no plano plurianual do Estado do Ceará. Então, a gente entende que uma política de Estado, né, uma política pública, ela precisa ter essa visibilidade, né? E como nós estamos trabalhando também com a perspectiva de atração de investimentos, atração de talentos, atração de empresas de base tecnológica, então é muito importante que isso passe a ser literalmente uma política de Estado e não uma política de governo. Então, essa transição é muito importante e eu queria aqui ressaltar que o Ceará tem conseguido construir ao longo digamos assim, dos últimos 30 anos também algumas políticas de Estado. Eu coloco a própria ZPE, o Porto do Pecém, todo o complexo portuário industrial do Pecém foi uma política, e a própria ZPE, a primeira ZPE do Brasil é do Ceará, isso porque a ZPE se tornou uma política de Estado e não uma política de governo. Então, todos os governos, desde 87, aqui no Ceará, eles têm trabalhado atento a isso, e criamos algumas políticas no Ceará que se tornaram política de Estado no Brasil. Eu citaria aí o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, inclusive produziu 2 emendas na Constituição brasileira, um programa que nasceu do Ceará e modificou até a Constituição, porque era uma categoria que não existia e passou a existir na Constituição, e o próprio Programa Saúde da Família, que também nasceu do Ceará, o Programa Saúde da Família, e que se tornou uma política de Estado no Brasil. Então, eu queria reforçar isso, né? A outra questão é a atividade de instituir a governança sistêmica dos 3 distritos, com a participação da Secretaria de Estado, representação da governança de cada distrito, da sociedade civil e do setor empresarial. Então, essa questão da governança de cada distrito é fundamental. Nós, inclusive, estamos instituindo, né, não só uma nova governança na Fiocruz, a própria criação dessa câmara que eu estou coordenando, que é uma câmara de inovação, produção, porque a Fiocruz também está inserida no setor produtivo, a nossa central analítica já é um exemplo disso, e empreendedorismo. A própria Fiocruz, à luz do marco legal da ciência e tecnologia, está construindo uma cultura do cientista empreendedor. Essa é uma nova cultura no Brasil, mas isso é uma necessidade e não dá para a gente falar de polos de inovação se a gente não estruturar dentro das próprias universidades, e no caso da Fiocruz, que é uma instituição de ciência e tecnologia, o marco legal da ciência e tecnologia. Então, essa governança ela é fundamental dentro das instituições e também
dentro, no caso do Ceará, criando a governança sistêmica dos 3 polos. A outra que a gente considera fundamental é concluir o plano diretor de extensão, no caso do Eusébio, da poligonal do Distrito de Inovação do Eusébio, com a caracterização de uso especial para o campo da saúde, associada ao desenvolvimento urbano e social integrados, né? Ou seja, e aqui a gente entende que é fundamental a gente concluir essa parte. A Secretaria de Saúde do Estado tem sido uma parceira, a Prefeitura do Eusébio também, e a gente entende que essa definição do plano diretor ela é estratégica, ela é fundamental para que a gente possa, de certa forma, já ir organizando, né? Então, no caso do distrito do Porangabuçu, é um distrito que já tem uma estrutura urbana de adensamento populacional. No caso do Eusébio, a gente não tem esse adensamento, mas é fundamental o plano diretor para ele induzir e também estruturar o próprio polo e a atração de novas empresas. E no caso de Quixeramobim, semelhante, né? No caso de Quixeramobim, o plano diretor, inclusive, envolvendo a região do Sertão Central, inclusive a cidade de Quixadá, que é vizinha de Quixeramobim, e é uma das principais cidades universitárias do sertão semiárido nordestino. Quixadá tem 54 cursos universitários, tem 5 instituições de ensino superior, no caso a Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal, tem na Universidade Federal do Ceará 5 cursos na área de tecnologia da informação, e tem todos os cursos da área da saúde, são 11 cursos, inclusive agora sendo implantado o curso de medicina, e na área de ciências humanas também da Universidade Estadual. Então, essa questão da estruturação do plano diretor é fundamental para o envolvimento dessas instituições que estão, no caso lá do Polo Quixeramobim. Atrair, no caso, e aqui já temos uma boa notícia, né? Atrair a construção de um hospital para o Distrito de Eusébio, que estabeleça cooperação de formação de estudantes e profissionais na área da saúde, e o desenvolvimento de pesquisas clínicas e translacionais. Nesse caso, a gente já tem uma boa notícia, tem um grupo de empresários que já teve uma reunião conosco essa semana na Fiocruz, e a possibilidade de ter um hospital privado na região com mais de 200 leitos, o que vai, de certa forma, facilitar e preencher essa lacuna já da região, né? Instituições, empresas que podem realizar, a Secretaria de Saúde do Estado, empresário da área da saúde, nesse caso, foi empresário que já nos procurou e também já foi com a Prefeitura do Eusébio, né? Universidades públicas, privadas, Prefeitura Municipal do Eusébio. A outra questão importante é tornar o Ceará um hub para combater a arbovirose, articular em especial dengue, chikungunya e zika, com a construção da biofábrica de mosquitos portadores de Wolbachia, assim como conferir sustentabilidade da central analítica da Fiocruz e torná-la âncora no campo de serviço, diagnóstico, biologia molecular e virologia. Isso é muito importante. Nós já estamos com recursos garantidos para essa biofábrica. Nós entendemos que, no caso, é muito importante esse capítulo, né? Ainda hoje, nós não conseguimos construir uma vacina para dengue, né? Às vezes a gente acha que a vacina vai chegar todo dia, ainda hoje não temos vacina para AIDS, ainda hoje não temos vacina para dengue. Mas a gente tem um movimento internacional, né? São 15 países articulados nesse programa da Wolbachia, que é uma bactéria que é introduzida em um mosquito produzido em laboratório, ele vai concorrer com o mosquito selvagem, e o mosquito selvagem, adquirindo essa bactéria, ele deixa de transmitir a dengue, chikungunya e zika. Nós já estamos com os recursos, e essa biofábrica vai ser muito importante no Ceará, aqui na Fiocruz, deve estar se iniciando a construção dela ainda esse ano, no sentido que já está sendo feita a licitação. Isso vai ser muito importante para esse hub do Nordeste, né? Ao mesmo tempo, a central analítica, que já tem uma central analítica com capacidade de 16 mil exames dia, ela se transformar, à medida que a gente vai reduzindo a importância dela para a pandemia, mas se tornar um centro de referência de biologia molecular e virologia. Então, isso aí também é uma coisa concreta que a gente entende que é um passo importante no fortalecimento do polo do Eusébio. Outro desafio nosso, nós já temos hoje na Fiocruz 2 doutorados, um doutorado em biotecnologia e um doutorado em saúde da família. Esse doutorado é o primeiro doutorado profissional em rede do Brasil. O nosso doutorado em biotecnologia é também fruto de um consórcio nacional da Fiocruz,
estamos já com um plano de apresentação para um doutorado, um mestrado e doutorado profissional em saúde digital. Esse doutorado e esse mestrado nasce com uma associação ampla envolvendo a Fiocruz, a Universidade Federal do Ceará e os Institutos Federais do Ceará. A Universidade Federal do Ceará, não só a Universidade Federal do Ceará, mas de Sobral e de Quixadá, e os institutos federais também, não só de Fortaleza, mas do interior, fortalecendo aí, inclusive, essa articulação da interiorização do conhecimento, né? E aqui nós já temos aí a Fiocruz, a CAPES, a FUNCAP, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Ciência e Tecnologia. E é possível que a gente já inicie, é possível, isso já está, digamos assim, bem articulado, esse ano ainda, um doutorado em saúde digital. Esse doutorado nosso vai ser implantado agora, possivelmente já março, abril do próximo ano, também será fruto de um consórcio nacional da Fiocruz, envolvendo a Fiocruz do Rio, a Fiocruz da Bahia e do Ceará. Bom, concluir as instalações da plataforma Fiocruz Pasteur para os campos de biotecnologia e doenças infecciosas e iniciar o processo de licitação para a construção de instalação de desenvolvimento tecnológico e produção de biofármacos e vacina de biomanguinhos. Na realidade, esses dois projetos também já estão bastante avançados. Um é o componente de internacionalização da Fiocruz Ceará. Já tem um acordo entre a Fiocruz, a USP e o Instituto Pasteur de instituir 3 plantas do Instituto Pasteur no Brasil. Uma já está instituída na USP, em São Paulo, e a segunda seria aqui no Ceará. Já o governador Camilo Santana já esteve na França, visitando o Instituto Pasteur, o presidente do Instituto Pasteur já esteve no Ceará, e a ideia é criar-se uma de excelência para a instituição dessa plataforma e apoiando aí, focando na questão de terapia celular, né? E a outra coisa importante é a implantação da fábrica de vacina de Biomanguinhos. Nós já temos aí o processo executivo sendo concluído para também iniciar o processo de licitação. Será a primeira fábrica de vacina e de biofármacos da Fiocruz fora do Rio de Janeiro e já está dentro de toda a, digamos, ecossistema da Fiocruz, e aí a gente entende que é fundamental o papel da Fiocruz, do Ministério da Saúde, do Instituto Pasteur, da Secretaria de Saúde do Estado. O secretário Cabeto tem sido um grande aliado na implantação dessa plataforma de terapia celular. A outra atividade que a gente considera importante é a implantação pela Fiocruz, em parceria com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Ciência e Tecnologia, de plataformas compartilhadas para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, em especial a plataforma de terapia celular. Isso aqui também, junto com a vinda do Instituto Pasteur, nós já temos um pesquisador nosso fazendo pós-doutorado também na Inglaterra, focado em terapia celular. É uma área de fronteira da ciência e, com certeza, fazendo parte aí da nova revolução da biotecnologia nos próximos anos. A formação de recursos humanos empreendedores, assim como uma política estadual para a atração de talentos em parceria com instituições de tecnologia, institutos técnicos, universidade, centro de informação tecnológica, setor empresarial e com fundações de apoio e amparo à pesquisa. Né? Nós entendemos que é fundamental a gente consolidar isso que está colocado no marco legal da ciência e tecnologia do Brasil, que é a cultura do cientista empreendedor. A gente entende que que a gente possa, essa cultura, ela se associar, né, dentro dessas 4 hélices, né, da academia, do governo, das empresas e da sociedade civil, da comunidade, tá certo? E, para isso, a gente possa construir uma política também de atração de talentos. O Ceará tem, inclusive, é comum a gente falar que o ITA, que é o principal Instituto Tecnológico Aeroespacial do país, se fala uma língua chamada cearenseis. Chega a ter 30%, 40% das turmas do ITA, por exemplo, são de cearense. Aliás, fazendo jus ao cearense que criou o ITA, que é o comandante Montenegro, né, que foi um cearense empreendedor que criou o ITA
Então, atrair essas mentes, né? Atrair cérebros, e nessa perspectiva, atrair cérebros com uma perspectiva de empreendedores é fundamental. Então, isso a gente coloca como, digamos, essa visão do cientista empreendedor, ela tem que ser uma política de Estado, né? Não pode ser uma política de governo e não pode ser uma política isolada, ela tem que estar articulada dentro desse ecossistema que a gente está construindo. Então, eram esses os pontos que a gente considera mais importantes, que a gente considera mais importantes, são pontos fundamentais, colocando aí que parte desse dever de casa tem que ser feito pelo governo do Estado, a Assembleia Legislativa, no que diz respeito ao marco legal, a questão do orçamento, a questão das várias secretarias, porque essa política também de construção dos distritos, ela é intersetorial, ela envolve várias secretarias de governo, né, a sociedade e o setor empresarial e a sociedade civil. Então, a gente aponta que todos esses atores são atores importantes nesse processo de consolidação dos distritos como uma política de Estado, fortalecendo aí a criação nesse momento, mas apontando para o futuro. Precisamos jogar a lança no Himalaia e que a gente possa ir consolidando isso de forma colaborativa, não deixando ninguém para trás. Também essa é outra política importante de que a gente possa somar e, com isso, a gente construir, a exemplo do que já fizemos em outros momentos no Ceará, uma política de Estado que possa, inclusive, vir a ser, no futuro, uma política nacional. O ambiente, do ponto de vista do marco legal nacional da ciência e tecnologia, é um ambiente extremamente favorável e agora nós precisamos construir esse ambiente também no Ceará. Eu acho que o rumo é por aí, consolidando essa política liderada aí pelo secretário Cabeto e com total apoio do governador Camilo Santana. E parabenizar a todos por essa iniciativa do workshop, que tem sido o fundamental na estruturação dessa política. Um abraço e muito obrigado.